Nós vamos louvar o Senhor. Irmão Fábio, vê se tem alguém precisando de binário. Distribui esse irmão necessário. Eles vão louvar o Senhor com o número 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Abre seu binário aí. Glória a Deus. E nós vamos louvar o Senhor, né? Nessa noite. Adorando. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Quantos vieram nessa noite louvar o nome do Senhor? Deus seja louvado. 111. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Abençoe. 111. Glória a Deus. Aleluia. Deu-me gozo e luz com ele.
ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo Senhor concedeu, viu ele ao meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não devo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guardar do meu coração. Entrando no meu coração. No meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Amém? A palavra do Senhor. Deus abençoe, Lucas, pelo louvor que nós vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Apanhe a sua Bíblia aí, que nós vamos juntos participar desse momento com o pastor Ducler fazendo a leitura. Júlia, a gente está transmitindo, estão gravando? Então, eu vou pedir para o irmão Fábio. Irmão Fábio, fica um pouquinho aqui. A gente está transmitindo bem aqui, ó, a câmera está bem aqui. Isso, a irmã Leia está assistindo lá de Israel. A irmã Leia, e quem quiser acessar depois, que a Júlia vai botar no nosso canal. Quem quiser acessar, depois se acessa. O culto não está sendo transmitido, mas está sendo gravado. E eu quero cumprimentar aí a família da irmã Leia, que está lá no distrito de Harish, no norte de Israel. Amém. Pastor Ducler, por favor. Cumprimentamos a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Seja engrandecido o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele tem nos trazido neste lugar para prestarmos um culto de louvor a Deus. Para ouvirmos a sua palavra e sairmos daqui edificados na palavra de Deus. Eu quero nesse instante convidá-los para nós fazermos a leitura. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Está inserido na minha Bíblia, junto do capítulo, extrema corrupção nos últimos tempos. Cumprimentamos também a irmã Leia, que está lá em Israel. Que Deus abençoe grandissimamente a sua vida. Não só a irmã, mas toda a sua família. É um prazer, uma alegria ter a irmã como membro da Igreja Betânia em Israel. Que Deus abençoe a irmã de uma maneira toda especial, em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Os que acharam, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e leva cativa mulheres nécias, carregada de pecado, levada de várias concupiscências,
que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos o seu desvario, como também o foi daqueles. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse momento, meus amados, orarmos a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar o pastor Djalma para orar a Deus em nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós somos alegres, estamos felizes por estarmos aqui na Tua casa, nesta noite tão abençoada, meu Pai, onde podemos sentir aqui o toque do Teu Espírito Santo. A Tua palavra já tem sido lida, meu Pai. Nós já temos tido a oportunidade de louvar o Teu nome, de adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Que nós estejamos com os nossos corações abertos, meu Pai, sensíveis a tudo aquilo que ainda o Senhor vai falar no transcurso deste culto, meu Pai. Abençoa esse Teu filho, essa Tua filha. Fica conosco, abençoa, meu Pai querido, todos aqueles que estão sintonizados aqui no culto aqui da Igreja Betânia. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Tomai os seus assentos, meus amados. Qual hino? 48, pode ser? Quanto lá no céu descendo para o céu Jesus voltar, e o caminho de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. 40 e 8. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 48? Amém. Pega o seu cantor, a sua harpa, e vamos louvar o nome do Senhor. Chegar o
Glorificamos ao Senhor por estarmos na casa do Pai nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que apesar do tempo mais, com a temperatura mais baixa, você veio na casa de Deus. Aleluia. Está conosco Dona Rosa, que é nossa vizinha aqui. Pela primeira vez ela veio aqui nos visitar. Que bênção. Estou morando aqui perto agora. Isso, vai ser uma bênção. Vamos cumprimentar a nossa visitante com o nosso costume? Seja bem-vinda Em nome do Senhor Jesus. e que Deus Abençoe muito. Você é bem-vinda, viu, Dona Rosa? Deus abençoe a senhora. Depois, irmã Ângela, vem com os dados dela que a gente não pegou ainda, tá? Bom. Meus amados, hoje é dia 12 de junho. Sabe que dia que é hoje? Ô, glória. Está esperando. Hoje. Amém. Esse, seu Luiz. Hoje está fazendo exatamente um mês que a gente começou a reforma. 30 dias, hoje completo aqui. Meus amados, o que nós já fizemos? Nós cobrimos o templo, já chapiscamos as duas paredes, erguemos o pé direito, agora ele está chapiscando o outro lado, a outra parede do outro lado, para finalizar semana que vem. E se você não percebeu, a gente começou a quebrar metade da fachada, que a fachada vai ser alterada. Como subiu a igreja, vai subir também. Tá bom? E hoje, ele vai ser alterado, vai mudar um pouco. Vai quebrar o arco, vai ficar bicudo a coisa. Viu, seu Luiz? Hoje veio uma pessoa aqui para fazer o orçamento do teto. Vai ficar um teto bem bonito, um teto bem chique, um teto bem moderno, um teto bem reverente, como a casa de Deus merece. Amém? E com isso também, acho que o irmão Lerival tocou no assunto com vocês, né? E com isso também sobe o valor do nosso orçamento. Mas a gente, irmão, está muito animado. Nós estamos muito animados. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Aquilo que a gente arrecadou, a gente comprou de cimento. Só essa semana já foi 10 sacos. Hoje, quinta-feira, já foi 10 sacos de cimento. E o dinheiro, pastor? O dinheiro já acabou. O dinheiro que a gente já arrecadou já acabou. Agora a gente vai pagar o que a gente... Temos parcela de madeira, temos a parcela da calha e temos o pedreiro para pagar. Né? Mão de obra. É sempre mais caro, né, Luiz? Sempre mais caro. E o teto? Como é que a gente vai? A gente vai pedir o teto, sabe para quem? Para o dono da prata do ouro. Não temos valor para pagar. Mas em setembro o pastor Luclério tem aqui a Escola Bíblica de Obreiro. Vai receber gente de fora. A gente quer na Escola Bíblica de Obreiro já o teto pronto. Irmãos, nós temos que colocar nossa fé em prática. Porque aqui, irmãos, olha, a gente fala da fé, a gente fala que a gente vai conseguir, a gente fala que Deus vai nos ajudar, e na hora do... agora, esse mês de junho, não vai ter o dinheiro das madeiras. O dinheiro das madeiras ajudou, mas agora esse mês não vai ter. Não vai ter o dinheiro do plástico também, irmão. Né? Não vai ter dinheiro do fio, também ajudou muito, né? Mas nós estamos nessa campanha. Nem todo mundo ainda, as congregações ainda não receberam o carnê, mas vão receber o carnê. Congregações, o pessoal da congregação, os irmãos, nossos filiais. E o pastor Luclério está continuando na campanha dele, pedindo aqui e ali. Não sei se você está fazendo isso. Se você não está fazendo isso, comece a fazer. Oferece carnê. Fala, olha, a minha igreja está reformando. Pastor, a Márcia deu uma ideia boa hoje, pastor. Eu não falei para o senhor, uma boa. Todos nossos vizinhos que passam aqui na frente olham para a nossa reforma. Nós estamos aqui muitos anos. Os vizinhos passam. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Nossos vizinhos passam. A Márcia falou assim, faz uma faixa e põe assim, colabore com a nossa reforma. Pix tal. Pix número tal. Sim, o nome do Naranja. Todo mundo elogia nosso, né? Já que você está elogiando, colabora. Irmãos, 10 de um, 5 de outro, 20 de outro, 15 de outro, é assim? Sim ou não, irmãos? Sim. Concorda com a ideia da Márcia? Uma faixa lá, colabora com a nossa reforma. Número do Pix. CNPJ e tal. Amém. Amém. Precisamos arrecadar fundos, porque isso, a gente vai usar todos os meios. Então, meus amados, aqui fica o desafio. Hoje veio a pessoa do forro,
pastor Lucas esteve aqui, estava eu, o pastor Lucas, a irmã Ângela, o irmão Dorival, a Márcia, o homem do som e da iluminação, estava aqui para falar onde vai fio, onde não vai fio, onde vai as coisas, e a gente decidiu e opinamos, e o orçamento já chegou, tá? E não deu para dar muita glória não, sabe, quando o orçamento chegou. Mas agora a gente vai colocar fé em prática. Agora, nós estamos falando assim, irmãos, nada impede de alguém chegar e falar assim, ó, eu vou dar o teto. Eu nunca me esqueço, a saudosa irmã Irene sempre me lembrava, um dia o pastor Elias Costa pregou no púlpito da nossa igreja e apontou para um vaso assim de flor que tinha assim, irmãos, tá vendo essas folhas, esses vasos, essas flores tá aí? Deus pode fazer cada folha dessa virar dólar. A irmã Irene sempre me lembrava dessa frase do pastor Elias Costa. Irmãos, dólar R$5, quase 6 já, né, senhor? Não, tá aí. Isso é uma benção. Então o desafio está lançado. Quem não pegou um carnê, você pode conversar com a marca. Eu quero um carnê L30, 50 e 100. Converse com seus amigos, converse com seus parentes. Eu vou arrumar uma faixa, vou colocar assim, ajude nossa reforma. Estamos terminando. Hoje eu gravei um vídeo com o Lucas, eu vou botar na rede social. Esse vídeo já está pronto. Esse vídeo que eu fiz é pedido doação. E quando você vê no seu Instagram, você já replica para alguém. Passa para frente, né, Júlia? Você manda para os seus amigos. Esse vídeo que eu fiz é pedindo doação para a gente fazer um teto. Irmãos, poderíamos entrar sem teto? Poderíamos, já está coberto. Mas todo mundo que está aqui sentado aqui, todo mundo quer igreja bonita, sim ou não? Sim. O pastor do cara está falando, nós vamos reinaugurar. Não pode, nós vamos reinaugurar. Só o madeiramente já ficou bonito. Tem mundo que fala, o pastor, só o madeiramente já ficou bonito. Ficou bonito, mas precisa de teto. Precisa colocar o forro. E nós vamos colocar no nome, não é no nome do Ducler, não é no nome da Ângela, não é no nome do Djalma, é no nome de Jesus. Tá bem? O Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, irmão. Nós estamos com a porta, esse ano nós vamos fazer 58 anos de fundação. Amém? E nós vamos agora então consagrar nosso dízimo e a nossa oferta para a casa de Deus. Irmão Fábio, salva as talas, estão ali, ó. Você pode usar o envelope, você pode usar o QR Code que está ali. E a maquininha, quem está com a maquininha? Tá? A Júlia que está com a máquina. Quem vai usar cartão, a Júlia passa o cartão para você ali. Tá bom? Vamos orar, consagrar a Deus nossa oferta, nosso dízimo? Vamos orar. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Vou pedir para a missionária Ângela fazer essa oração aqui, em nome de Jesus. Missionária Ângela, vem aqui orar, consagrando esse ministro ofertante. Mas, Senhor, irmãos, nós temos que pôr nossa fé em prática agora. Crer que Deus está promovendo uma festa no céu pela inauguração da igreja. Aleluia, com tudo pago. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós somos gratos por Ti, por essa noite estarmos na Tua casa. Queremos Te agradecer, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, nesse momento queremos consagrar as ofertas que vão ser levantadas. Que o Senhor possa abençoar cada família que está aqui representada. Senhor, multiplica em cada vida, Senhor, em cada família o salário. Multiplica, Senhor, a sua renda. Ó Deus querido, para que não venha faltar a sua casa. Que o Senhor possa multiplicar em tudo, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Lucas louva, os diáconos vão coletar as ofertas, irmãos. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que
Glória a Deus. Deus abençoe a cada irmã que colaborou, que depositou na salva o seu dízimo, a sua oferta. Então fica assim, meus amados, conforme a gente for, isso fazendo sempre uma tomada de preço, um preço mais em conta. A gente vai retirar cimento mais em conta, pesquisando o preço. Eu não canso de falar para vocês, só na madeira, o madeiramento, a gente fez quatro orçamentos para nós comprarmos a madeira. Graças a Deus, Deus nos deu vitória. Amém, meus amados? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu vou entregar o microfone ao pastor Lutero e ele vai passar ao pregador dessa noite. Tem espaço nesse coração para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Dispensa eu cumprimentá-los, porque isto nós o fizemos há poucos instantes atrás. Nós fizemos a leitura da palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Não é Timoteu, né? Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, logo mais eu vou passar o microfone ao pastor Djalma, porque ainda eu estou meio afônico, né? Devido à temperatura e etc. Mas estamos aqui para servir a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo, nós fizemos a leitura. Deus seja louvado. Nós fizemos a leitura no capítulo 3 da segunda carta. Paulo, ele profetizou e anteviu o que ia acontecer tanto lá atrás, no início da igreja primitiva, a corrupção, a pornografia e uma série de coisas. Ele profetizou o que ia acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Até parece que Paulo esteve aqui, está vendo o que estava acontecendo e escreveu. Ele sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É exatamente o que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, problemáticos, corrupção, escândalo, uma série de coisas que acontecem não só no Brasil, mas fora do país. O mundo todo está totalmente contaminado. Por quê? Porque não querem ser submissos à palavra de Deus. Rejeitaram. Assim como os judeus rejeitaram Jesus, quando Pôncio Pilatos perguntou: quereis que vos solte Barrabás? Quereis que vos solte Barrabás? Quereis que vos solte Barrabás? E quereis que vos solte o Cristo e crucifique Barrabás? Não. Fizeram, crucifique o Cristo e solte Barrabás. Fizeram uma má escolha. E a humanidade tem feito uma má escolha. Como toda a sociedade está contaminada, então faz uma má escolha. Ao invés de escolher o Senhor, o Criador dos céus e da terra, porque Jesus estava com Deus desde o princípio da criação do mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Paulo profetizou. No versículo 2, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha as qualidades: avarentos, presunçosos, soberbos, né? Soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos. É exatamente o que nós hoje estamos aí checando, verificando. Está aí. Tudo isso que está acontecendo, Paulo profetizou o que iria acontecer nesses dias que nós... Esses dias que antecedem os dias do arrebatamento da igreja. Veja bem, os dias que antecedem o arrebatamento. Aí ele prossegue no versículo 4, ele diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado e levadas de várias concupiscências. Então Paulo profetizou tudo isso que nós estamos vendo. Tudo isso é consequência do pecado.
O pecado, evidentemente, ele não tem cura. Não tem, por exemplo, se a pessoa vai no médico, um clínico geral diz, eu vou dar uma medicação para sanar esse problema. Não, é um problema de ordem espiritual. Só Deus pode curar o homem e a mulher. Entendeu? Porque está entranhado, o pecado está entranhado no coração, a maldade, a perversidade, a crueldade. Ingratos a pais e mães, e assim sucessivamente. É isto que nós estamos hoje deparando no mundo em que nós estamos vivendo. Evidentemente que a ciência se multiplicou, a ciência avançou, a tecnologia, tudo. Mas existe por detrás de tudo isto, e aqui, conforme está exposto na palavra de Deus, homens ingratos, desobedientes a pais e mães. Quantas mães têm perdido seus filhos? Quantas mães têm perdido suas filhas? Porque não querem obedecer os pais ou a mãe. Não querem obedecer. Então, devido à desobediência, traz um transtorno para toda a família. Mas feliz é daquele que aceitou Jesus como seu Salvador e tem a sua família na igreja, na casa do Senhor, servindo a Deus. É a maior felicidade do homem e da mulher ter sua família na casa de Deus. Às vezes, evidentemente, com uma certa fraqueza, mas estão aqui na casa do Senhor. Então, meus amados, foi isto que eu gostaria, desta noite, deixar a todos os irmãos. Paulo profetizou, anteviu o que ia acontecer no mundo em que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que esta palavra, ela encontre guarida em cada coração. Neste momento, eu quero passar o microfone ao pastor Djalma. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom estar aqui na casa de Deus, para adorarmos a Deus da beleza da sua santidade. Já temos louvado a Deus, ofertado na obra do Senhor. Já ouvimos algumas belíssimas recomendações aqui da palavra de Deus, na instrumentalidade do pastor Euclé, 2 Timóteo capítulo 3. E eu peço aos irmãos, se você puder abrir, por favor, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versos 14 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16. Está lá o Tiago. Minha saudação também a todos aqueles que estão ligados aí na internet. Que Deus abençoe a sua vida no santo nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Você achou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Amém. Abaixe um momento a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Nós carecemos, meu Pai, nós dependemos totalmente do Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece as necessidades mais íntimas da igreja. O Senhor é que fala na igreja. O Senhor é que edifica e que fortalece a tua igreja. Que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós
e falando conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua palavra. E é assim que oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero estar falando nessa noite sobre um tema que nós podemos extrair aqui de Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16. Jesus, o nosso grande advogado. Em todas as épocas, e haja vista desse período, de vez em quando a gente tem a possibilidade, se liga em determinados canais da TV, você vê alguns juízes ou um juiz indagando alguns réus que estão acompanhados dos seus respectivos advogados. Eles não poderiam comparecer diante daquele juiz, daquela autoridade, se não estivessem diante com um advogado, a presença de um advogado. Jesus, do ponto de vista bíblico, é o nosso grande advogado. Para estabelecermos um paralelo aqui, eu quero considerar com você uma narrativa bíblica que está no livro de Esther, nos capítulos 1 até o capítulo 10, mas você não precisa abrir agora. Em cerca de 470 a.C., os judeus corriam um risco lá no Império Medo-Persa. Eles corriam o risco de serem eliminados da terra. Hoje em dia nós vemos israelitas, judeus, aí serem perseguidos. Não é? Serem perseguidos, às vezes uma mídia esquerdista, sempre às vezes faz algum tipo de crítica aos judeus, aos israelitas, a Israel como um todo. Nesse período aqui no Império Medo-Persa, na época do rei Assuero, também chamado de Artaxerxes, eles corriam um sério risco de serem eliminados da terra. Isso por causa do ódio de um homem poderoso. Era um primeiro-ministro chamado Ramã. Você certamente já ouviu falar. Ramã era o primeiro-ministro lá do Império Medo-Persa. Hoje a Pérsia, o Irã, né? O Irã. E por causa do decreto do rei Assuero, enviado a 127 províncias desse império, eles deveriam ser eliminados. Isso por conta do estímulo, da desinformação que foi dada por esse primeiro-ministro chamado Ramã. O decreto dizia que todos os judeus, era uma coisa grave, todos os judeus, das 127 províncias do Império Medo-Persa, eles seriam mortos no dia 13 do 12º mês daquele ano. Todos deveriam ser eliminados. A situação era amedrontadora, mas havia uma esperança. A Bíblia sempre vai falar de esperança. Sempre vai falar de uma esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 fala de uma esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Tem uma viva esperança para mim e para você. Amém. Havia uma esperança para os judeus. Você, de repente, conhece. Eu simplesmente vou repassar aqui, sinteticamente, resumidamente, um retrato da história. Mas havia uma esperança. Nós temos uma esperança. Uma esperança. O Brasil tem uma esperança, o mundo tem uma esperança. A nossa esperança é o Senhor. Paulo, na sua carta aos Romanos, ainda no capítulo 12, no versículo 12, ele fala também sobre esperança. Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Alegrai-vos da esperança. Eu não sei, de repente, qual uma demanda, alguma situação particular, mas tem uma esperança. Tem um escape que de repente eu não vejo. Eu não vejo alternativa, mas tem um escape, tem uma esperança. Nós estamos aqui porque, acima de tudo, estamos esperançosos na vinda do Senhor e nos grandes livramentos, nas grandes intervenções do Senhor em favor da nossa vida. Paulo, escrevendo ainda na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele também vai falar lá sobre uma esperança. Ele vai falar, sendo pois justificados, a partir do versículo 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E no versículo 5 ele diz: e a esperança não confunde, a esperança bíblica, a esperança do Senhor Jesus. Ele diz: a esperança não confunde. Às vezes uma situação com o filho, uma situação de relações interpessoais, uma situação na empresa, uma situação na faculdade, uma situação de algum concurso, há uma esperança. As nossas causas, as nossas demandas, elas devem ser depositadas nas mãos do Senhor. E Paulo diz, Romanos 5:5, a esperança não confunde ou não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode dizer amém? Amém. A situação dos judeus, aqui voltando para a narrativa bíblica, lá de Esther, dos capítulos 1 até o capítulo 10, a situação era amedrontadora, mas havia uma esperança. Mardoqueu, que era o primo da rainha Esther, o seu pai adotivo, ele adotou Esther, ele criou a rainha Esther, mas era o seu primo. Ele intercedeu junto à rainha Esther, a Radassa, né? A Radassa, Esther, que significa estrela. Ele intercedeu junto à rainha Esther, que era esposa do rei Assuero, para que ela intercedesse junto ao rei a favor dos judeus. A narrativa nos mostra que, de fato, graças à intervenção de Esther, que recebeu a anuência, não é, do rei Assuero, que estendeu o seu bastão para ela. Se o rei não estendesse o bastão, quando ela comparecesse diante da presença do rei, ela seria morta, não é? Ela seria executada. Mas o rei, segundo a boa mão de Deus, segundo a providência de Deus, foi favorável a Esther, não é? Foi favorável ao povo judeu. Eu estou aqui, logicamente, sintetizando, resumindo. E o povo judeu obteve um exuberante, um formidável livramento da parte de Deus, porque nós temos um grande advogado. Amém? Nós temos um grande advogado. Nas nossas lutas, na nossa caminhada, pense nisso quando você estiver por aí. Às vezes parece que a gente está só, mas não estamos sós. Nós temos um advogado. Nós temos um advogado que está do nosso lado. Jesus, ele disse lá em João 14: eu vou, mas eu mandarei o Paráclitos. A palavra grega para Paráclitos é o advogado, aquele que está do nosso lado, aquele que nos defende, aquele que nos consola, aquele que nos dirige. E ele hoje está dirigindo a tua vida. Ele está sobre a tua vida. Você, irmão, você, irmã, Deus tem um cuidado com você. Às vezes nós temos a sensação que parece que estamos lá, estamos desolados,
Às vezes parece que estamos desolados. Eu já tive situações da minha vida que parece que a gente está só. Não é? Tem algumas situações da vida da gente que algumas pessoas nos procuram. De repente você está, não é? Com uma aparência maior, não é verdade? Está com uma projeção maior. De repente as pessoas procuram. Mas às vezes em algumas situações, não é? Sem dramatizarmos aqui situações, às vezes parece que estamos sós. Os judeus, eles pensavam também assim. Certa feita nós vemos na declaração do profeta Isaías, no capítulo 49 do seu livro, a partir do versículo 14, ele diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor então toca no âmago do profeta Isaías, não é? Como que dizendo, profetiza uma palavra para eles aí. Profetiza uma palavra. Isso não está lá, mas é o que nós podemos subentender a partir da leitura bíblica. E o Senhor, ele diz pela boca de Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. E os teus muros, sabe o que é muros, irmãos? Muros é, né? Aquilo que está lá na frente da igreja, lá tem que ter portões, né? Tudo está fechado, não é verdade? Proteção. Os teus muros estão diante de mim. Eu estou protegendo a tua vida. Eu estou guardando a tua vida. Eu estou guiando a tua vida. Essa ocorrência bíblica lá dos judeus, o grande livramento, que eu não vou detalhar, mas houve um grande livramento, quando Deus utilizou a instrumentalidade da rainha Esther, que se achegou ao rei Assuero, e teve então um grande livramento para os judeus. E essa ocorrência bíblica nos remete a algumas condições importantes. Hoje também nós temos inimigos ameaçadores que às vezes querem nos destruir. Hoje eu fiquei sabendo de um moço, 57 anos, veio a falecer. A gente morre, né? O ciclo da vida, uma hora, né? Só que esse moço estava bebendo, não é demais, não é? Bebendo demais. Eu não conhecia ele. Filho de um pastor muito famoso. Eu conheci o pai. De tanto beber, deu a chamada cirrose hepática, né? E a pessoa veio a falecer. Inimigos que querem, ou numa área ou noutra, que querem destruir a vida de uma pessoa, que querem fazer com que uma pessoa fique desesperançada e ache que o socorro de Deus, não é? O socorro de Deus não está com ele, não está com ela. Mas Deus hoje nos trouxe aqui nesta noite para dizer a nós que o socorro dele está conosco. A boa mão dele está sobre nós. A sua providência, a sua intervenção está sobre a sua igreja, sobre a igreja Betânia, sobre as famílias que compõem a igreja Betânia, sobre os vizinhos aqui da igreja Betânia, que nós oramos. A sua boa mão está sobre nós. Nós temos inimigos ameaçadores. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versos 15 ao 17, ele nos diz que nós temos três grandes inimigos. Três grandes inimigos. Jesus ele enfrentou esses três inimigos antes que eu os cite. Em Mateus capítulo 4, quando ele foi conduzido ao deserto e ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites, ele foi tentado lá, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Quando Satanás, ele disse, lá em Mateus 4, ou Lucas capítulo 4, se você ler, transforma essas pedras em pães. Transforma, para que ele tentasse a Deus, para que ele tentasse, saísse dos desígnios de Deus. E o Senhor Jesus Cristo naquele momento repreendeu-o com a palavra de Deus e disse, afasta-te de mim, Satanás,
Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Posteriormente levou ele num monte alto e disse: está vendo os reinos do mundo? Está vendo os reinos do mundo? Se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos do mundo. Poder, como alguém já disse, poder. O ser humano quer poder. Você vê as pessoas que estão nos altos escalões sociais, alguns deles sem generalizações, eles querem poder. Eles são como um saco sem fundo. Eles querem poder. Mas Jesus, diante daquela proposta satânica do diabo, diante daquele inimigo ameaçador, ele disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Posteriormente levou lá no pináculo do templo, lá no cume do templo, e disse: lança-te daqui para baixo, escarnecendo das coisas de Deus, tentando a soberania de Deus. A soberania de Deus, lança-te daqui para baixo, fazendo menção lá do Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra, e eles te sustentarão nas tuas mãos. E Jesus, mais uma vez, venceu esse inimigo ameaçador com a palavra de Deus, e ele disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ramã hoje é representado por Satanás, que quer desencaminhar jovens, adultos. Às vezes tem pessoas, que estão muito bem amparadas, mas de repente deixam a igreja, deixam às vezes alguns propósitos de servir a Deus, não é? E caem aí no mundo. Mas nós estamos aqui na presença de Deus, e continuamos confiando no propósito, no socorro de Deus para a nossa vida. Nada vai nos separar do propósito e do socorro de Deus para a nossa vida. João diz que nós então somos, não é? Atacados por esses três inimigos ameaçadores. Está lá em 1 João capítulo 2, versos 15 e 17. Ele diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, lembra Jesus lá? O pão? A concupiscência dos olhos, lembra lá? O mundo, né? E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Como nós podemos lidar com os nossos inimigos? Como podemos lidar com os nossos inimigos? No caso lá, na Pérsia, aquele inimigo foi enfrentado diante de Deus. Eles jejuaram, eles clamaram, ele foi enfrentado. Hoje nós também temos uma regra áurea na palavra de Deus para lidarmos com esses inimigos. Primeiro, para concluirmos aqui, nós devemos reconhecê-los. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso reconhecer é os meus pecados. Os meus pecados, a inclinação que eu tenho para o pecado, eu devo reconhecer. Não obstante sermos igreja militante, lavados e remidos no sangue de Jesus, participantes do corpo do Senhor, onde Cristo é o cabeça da igreja, nós sabemos muito bem das nossas inclinações, o quanto devemos resistir às ofertas do diabo. Nós precisamos reconhecê-los, devemos reconhecer os nossos pecados e a nossa inclinação pecaminosa. Em 1 João capítulo 1, versos 7 e 8, ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Segunda coisa, devemos confessar os nossos pecados.
1 João 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, sobretudo, para concluirmos aqui essa singela e resumida palavra, nós devemos confiar, no meio de toda essa trama, desse contexto, devemos confiar no nosso grande advogado. Lá na época dos judeus, eles estavam confiando em Deus, na intervenção de Esther, que por sua vez iria interceder diante do Assuero. Hoje nós temos um grande advogado, Jesus Cristo. E é isso que está muito bem retratado em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Sabe o que é isso, irmãos? Você não está só nessa caminhada. Está entendendo? Você não está só. Eu não conheço a tua vida, mas tem coisas aí. Nós temos coisas que às vezes falam: meu Deus, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo ele foi tentado, ele foi provado em tudo como nós, mas sem pecado. Aí ele diz no versículo 16: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Abençoe pastor João pela palavra. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao término do culto. Antes, porém, nós vamos orar por todos os irmãos, em posição de mãos, através de oração dos obreiros, com o óleo. Nesse momento, o pastor Lucas vai consagrar aqui o azeite. Os irmãos permaneçam nos vossos lugares, os obreiros vão até vocês, nós vamos orar por todos. Nós ouvimos a exposição da palavra de Deus e que o Espírito Santo possa aplicar em cada coração esta palavra que foi proferida há poucos instantes. Senhor Jesus, nesse instante nós colocamos as nossas mãos sobre esses frascos que contêm o azeite da unção, e nós vamos ministrar a unção. E no momento em que nós estivermos ministrando a unção, que os irmãos sejam restaurados, que eles sejam curados das suas enfermidades e restaurados a vida espiritual de cada um. Eu te suplico a tua bênção, consagra-o agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Posso ungir? Pode começar. Em nome de Jesus, eu quero ungir o diabo. Ele é teu filho, teu servo. Eu quero pedir a tua bênção sobre ele. Ele é teu filho. Ele tem colocado projetos, sonhos, expectativas sobre a sua saúde, sobre o seu andar. Eu peço, meu Pai, que Deus conheça a tua graça sobre ele. O Senhor esteja dando nele sempre espírito de sabedoria, de ciência, de conhecimento. Que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus amado, que venham beneficiar a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome eu quero a nossa querida irmã Cleide. Quero pedir a tua bênção sobre a vida da irmã Cleide. Senhor, abençoa a sua cabeça. abençoa os seus estudos, concede o seu caminhar, dá a ela, Senhor, tudo aquilo que ela tem buscado, não deixe que ela se envolva em nada que seja contrário à tua palavra. Pai querido, eu quero neste instante unir a minha fé com a fé da tua fé, levantar a minha voz para todo mal, toda doença, toda inveja, toda ação contrária, em nome do Senhor, declarado no Deus, a vida da tua serva e da sua família, no nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero ungir a vida do nosso querido pastor Odair. Ele é teu filho, Servo de Deus, segura Meu Deus, ilumine o Sansão para a tua serva, Irmã Helena, peço a ti no nome do Senhor Jesus, abençoe a sua saúde,
a sua família, o seu andar, o seu caminhar. Visita o seu pai, visita a sua mãe. Pai, eu não conheço a necessidade da tua serva, mas eu sirvo um Deus que conhece a necessidade e sabe o que ela tem clamado, o que ela tem buscado. O Senhor é Deus que tem nos revelado que hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação e é noite de manifestação do teu poder. Eu uno a minha fé com a voz da tua serva. Eu levanto a minha voz para repreender todo mal, toda doença, toda ação contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, e declaro um novo tempo na vida da tua serva e da sua família, no nome do Senhor. Ora, através dele, ore pela Cida. Existem situações que a nosso ver parecem difíceis, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é aquele que pega um coração de pedra, tira ele e coloca um coração de carne. Que vá socorro, quebrava, subicanda, lava, subicanda, lava, que vá socorro, lava, subirá. Em nome de Jesus, visita a Cida agora. Toda a família do irmão, que a tua graça venha sobre ele, desde o alto da sua cabeça até a planta do seu pé. Que ele seja visitado, renovado, restaurado. Que os sonhos, projetos que ele tem colocado dentro do Senhor, que eles sejam consolidados, cumpridos para a glória do Senhor. Amém. Toda doença já foi ungida, essa irmã do lado foi também? meu Deus, eu ministro ao som para o teu servo no nome. Peço a ti, no nome do Senhor Jesus, abençoe a sua saúde, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Pai, aqui está um servo que tem clamado, que tem buscado. Pai, o Senhor é o Deus que tem nos revelado que hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação e é noite de manifestação do teu poder. Eu uno a minha fé com a fé do teu servo agora. Eu levanto a minha voz e repreendo todo mal, toda doença, toda inveja, toda ação contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, que declara um novo tempo na vida do teu servo e da sua família, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu dou glória a Deus.
Em nome de Jesus. Meu prazer é te louvar. Da sua cabeça até a Meu sua prazer é estar renovado. Usar a saúde do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Onde não lugar pastor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde tudo caminho. Que a vida do teu filho seja renovada. Que a vida do teu filho seja restaurada. Continuando a ele as melhores estratégias no ministério, na sua vida empresarial, na sua vida familiar. Meu Pai, em nome do Senhor, que portas sejam abertas, sejam achadas. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar em pé nesse instante, nós vamos orar pelos pedidos de oração que vocês enviaram aqui para frente. Tem chaves, temos bastante pedido de oração que o pastor vai apresentar agora a todos. Senhor Jesus, nesse momento, nós colocamos as nossas mãos sobre este vaso que contém dezenas de pedidos de oração, pessoas aflitas, pessoas perturbadas, pessoas acamadas, pessoas internadas, pessoas que entrou em estado depressivo. Restaura a vida daquele que entrou em depressão, cura toda deficiência, ó Pai. Ó Deus, restaura a saúde dos enfermos. Cura toda enfermidade, toda infecção, toda dor. Ó Deus, toda dor, ó Pai. Restaura a saúde. Repreendemos toda ação do diabo, ó Pai. Ó Deus, liberta aqueles que estão perturbados. Liberta de toda perturbação maligna. Eu te suplico a bênção de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos na tua presença. Nós queremos apresentar esse cesto que é colocado aqui permanentemente, aqui diante do teu altar. E os teus filhos aqui depositam chaves, meu Pai. Chaves de automóveis, de residências, talvez até de estabelecimentos comerciais. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando os usuários dessas chaves. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, meu Pai. Que a sua casa, o seu carro seja guardado, meu Pai querido. Que a vida dos teus filhos, das suas filhas sejam protegidas, guardadas, debaixo das tuas mãos. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, nesse momento, nós levantamos as nossas mãos para o céu, para interceder em favor destas duas pessoas que a irmã Ângela apresentou. Ó Deus, visita neste momento, entra com a tua providência. Tu és poderosíssimo para restaurar, ó Deus, restaurar a saúde dessas pessoas. Entra com a tua providência, cura, Senhor, desde a cabeça até a planta dos pés. Restaura o coração, restaura, Senhor, a memória. Eu te peço a bênção de Deus agora. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao término do culto. Vou só dar os avisos finais. Sábado, os irmãos que vão para registro estejam aqui 2 horas, que nós vamos sair rápido. Só os pessoal só se acertando do carro, nós vamos fixar a saída aqui, irmãos, porque aqui tem que distribuir nos veículos que vão com a gente. Nós vamos em poucos irmãos, mas amanhã a gente vai fechar o número final, porque o pastor Valdemar me aguarda um telefonema para dar os números, porque ele vai nos atender com um jantar antes do culto. O culto começa às 7h30 em registro. Depois do culto a gente retorna para São Paulo no começo da madrugada. Amém, meus irmãos? Estaremos lá no Congresso Unificado. Mas como todo ano nós vamos, o pastor Valdemar nos aguarda lá, uma bonita festa. Amém?
E domingo, às 18 horas, o culto da família aqui no templo, às 18 horas no domingo. Amém, meus irmãos? A netinha dela, que foi internada às pressas no hospital. Netinha de quê? Da irmã Damares. A irmã Damares? A netinha dela. Apresenta. Maravilhoso Deus, em nome do teu Filho poderosíssimo e amado Jesus, na pessoa gloriosa e bondosa do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nos colocamos em oração, meu Senhor, na tua presença, para apresentar, meu Deus, ao Senhor, a nossa irmã Mari, a sua família, meu Senhor, a sua neta. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Pai querido, todo o andamento do lar, Senhor, da tua serva. O Senhor conhece, meu Deus, por dentro e por fora, Senhor. O Senhor conhece, meu Deus, o seu assentar e o seu levantar. Deus querido, eu sei que toda a sua vida está diante do Senhor. Nada nunca escapou, papai, dos teus olhos. Tudo está, meu Deus, diante de ti. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós intercedemos, ó Deus, pela família, Senhor, da tua serva, meu Pai, neste momento. E desde já, Senhor, declarando diante de ti, ó Deus, a vitória, Senhor, sobre a vida dela. Deus querido, abençoa também o nosso irmão Romeu, Senhor, que teve alta hoje, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, assim como a tua palavra foi pregada nesta noite, que os teus muros, Senhor, estão diante de nós, e nós sabemos da proteção, ó Pai, a qual o Senhor tem dado sobre a vida do teu povo. Por isso, ó Deus, continua conosco, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti apresentamos todos os internautas e pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus, visite cada lar, visite cada família, cura o enfermo, ó Pai, aumenta o número de salvos pela internet. Pai, nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos aquilo que não vem do Senhor e declaramos consagrado a Ti todos os internautas, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo culto desta noite, pela palavra que foi exposta. E agora leva-nos na tua paz. Guarda-nos do acidente, guarda-nos do malfeitor. Guarda, Senhor, a nossa vida de ser ceifada pelos automóveis nas ruas da cidade. Tenha misericórdia daqueles que não puderam estar conosco. Visita o lar de cada irmão, o lar de cada irmã. Aqueles que estão impossibilitados de sair. Ó Deus, restaura a saúde dos irmãos. Cura, Senhor, os idosos. Cura toda deficiência nos ossos, nos nervos, nos tecidos, ó Pai. Cura toda lesão na cabeça, no sistema nervoso central. Restaura a memória daqueles que têm com a memória problemas da memória. Jesus, tenha misericórdia. Cura, Senhor, os portadores de diabetes. Cura os portadores de reumatismo, reumatoide, artrose. Cura, Senhor, toda deficiência. Cura toda deficiência nas articulações. Eu te peço a bênção de Deus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que vai retornar para o seu lar. Oh Deus, guarda, protege a tua igreja e prepara-nos para aquele glorioso dia. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio de estarmos aqui na tua casa. Meu Deus querido, as nossas palavras, elas não sabem expressar a nossa gratidão, meu Pai, por estarmos na tua casa, para adorarmos o teu nome neste local, meu Pai, onde o teu nome habita, onde a tua bênção é derramada. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste culto, adorando o teu nome e recebendo a tua bênção. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus. Irmãos, os irmãos que já pagaram a sua sopa, só vai tirar a farmácia agora, não tem mais, já foi vendido tudo. Tá bom? Deus abençoe.
Irmão Rosa, deixa eu dar uma casa de saúde. Já avisei já. Eu também vou. Daqui é uma roda. Chamando você. Chamando. 3 dedos, hein? Ah, é? Não fala, vamos chorar. Não, ó, eu vou chorar aqui nesse filho de uso aqui. Eu queria emprestar do dedo de Trump. É, vai imagina ele. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Isso aqui é pra mim. Coitado do urso que morreu. Tá bom, mas tá muito. Pensando aí.